Fala família, como vocês estão? Tão felizes? Quem fala é Yuri Miyazaki, é uma grande honra estar aqui com você mais um dia acompanhando esse devocional. E bom, a gente está finalizando ali o livro de 2 Samuel, hoje a gente está ali nos capítulos 23 e 24, acompanhando o final da história do rei Davi, que particularmente é um cara que eu curto muito, que me inspira demais. E nesse capítulo 23 começa com as palavras finais do rei Davi. E é um texto muito rico para a gente aprender, porque são as últimas palavras do homem segundo o coração de Deus. Então, uma passagem muito rica, muito abençoada aqui para a gente. E depois disso, a Bíblia conta um pouco sobre a história dos guerreiros que lutaram com Davi ao longo da vida dele. Fala sobre os 3, sobre os 30. Fala sobre os feitos que eles tiveram ali, que foram tão grandes quanto os feitos do próprio Davi. E também é uma passagem riquíssima. Muito bacana ver que Deus não levantou só um grande guerreiro, Israel, mas levantou um exército, levantou vários líderes, várias pessoas ali realmente para lutar em unidade, assim, é algo super bacana. Já no capítulo 24, a gente acompanha uma situação um pouco estranha, né? Enfim, se vocês acompanharam comigo, vocês vão entender que começa com algo aparentemente normal, com Davi querendo realizar um censo ali do povo de Israel, contar quantas pessoas tinham, né? Quantos homens aptos para a guerra tinham ali. E até aí tudo bem, né? Não tem nada demais em querer saber quantas pessoas tem, contar o povo ali. Pô, beleza. Mas depois que acaba esse censo, a Bíblia conta que Davi ali caiu em si, entendeu que tinha pecado e se arrependeu e Deus vem com julgamento sobre o povo por conta da situação toda. E a gente fica meio sem entender, né? Assim, como assim, né? O que tem de errado em fazer um censo, em contar as pessoas que tem? E quando a gente começa a explorar esse texto, a gente pode ver que tem uma camada um pouco mais profunda, né? Então, tem um texto que deixa bem claro, que vou até ler com vocês, quando o rei Davi pede para Joabe ali, que era o homem de confiança dele, realizar esse censo, Joabe até responde o rei. Você até faz uma pergunta para ele. Nos versículos 3 e 4 ali de 2 Samuel 24, né? Vou até ler aqui, que diz: Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto, ó rei, meu senhor? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Então, quando Davi pede para isso ser feito, Joabe até pergunta para ele, mas o porquê que você quer que a gente faça isso, sabe? E, relendo esse texto, a gente pode entender que não foi sobre o que Davi fez, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum em realizar um censo, mas o porquê que ele fez, sabe? Isso é muito mais profundo. Aqui a gente não tem claramente qual foi a motivação de Davi, mas a gente consegue entender que a motivação do coração de Davi não foi segundo o coração de Deus, não foi Deus como motivação principal. Aqui a gente pode deduzir que a motivação dele pode ter sido apenas por uma métrica de vaidade, de entender e querer saber qual era o tamanho, quão grande era o seu reino. Ou ele poderia querer fazer isso para entender quantos homens teriam ali na guerra, quantos homens lutariam ao lado dele, qual era o poder do reino, quantos homens ele poderia confiar e se apoiar numa guerra. Então pode ter sido isso também uma motivação. Enfim, a gente não consegue dizer, mas como eu disse, a gente pelo texto entende que Deus não foi a motivação principal disso, sabe? E eu queria trazer essa provocação aqui pra gente hoje, né, da gente entender qual que tem sido a nossa motivação, o que tem sido a nossa bússola, o nosso norte, o que tem guiado as nossas decisões. Realmente tem sido Deus, a gente tem confiado nele, a gente tem colocado nossa confiança em coisas, em pessoas, em situações, a gente tem buscado coisas para o nosso próprio mérito, para o nosso próprio bem ali, realmente o que tem sido, o que tem motivado, sabe? Então eu queria orar aqui com a gente para finalizar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado por estar sempre conosco. E Deus, a gente gostaria de fazer a mesma oração que Davi fez ali nos Salmos, dizendo: Pai, examina o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, vê se tem em nós alguma intenção que não está de acordo contigo, com o teu coração. Se tiver algo, Pai, uma motivação que não seja a certa, por favor, nos mostre.
Queremos que o Senhor seja nossa motivação, nosso norte, nossa confiança está em Ti. Pai, entregamos tudo e confiamos em Ti, Pai, que o nosso coração esteja de acordo com o Teu coração, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Aí, família, fiquem com Deus. Abraço.